Glória a Jesus. Isso é necessário, consagrar o nosso ser totalmente a Jesus. Igreja, no passado, pela lei, o Senhor escolhia ou exigia que um membro da família fosse consagrado como propriedade exclusiva do Senhor. Aí você pode perguntar, pastor, e o resto? Por meio do consagrado, Deus ia trabalhar no resto. O consagrado é aquele que se entende por primogênito, ou a primícia dos filhos de um casal. O primeiro filho do sexo masculino, ele era consagrado com exclusividade para Deus. Então tinha que ter um cuidado tão especial com este filho consagrado. Era uma educação especializada. Era um cuidado extraordinário com esse filho, porque se estava cuidando de uma propriedade de Deus. E quando você lê a Bíblia, igreja, quando os irmãos leem a Bíblia, vão perceber que havia uma preocupação dos pais em relação ao filho consagrado, o primogênito, como que ia cuidar, os ensinos que era preciso passar, os relacionamentos com quem ele ia ter. Os pais, eles tinham esta preocupação, porque sabiam que eles precisavam cuidar e cuidar bem. Passado o tempo, chega o que nós chamamos, e a Bíblia afirma, como plenitude dos tempos. Ou seja, quando tudo se cumpre, quando toda a lei se cumpre, Jesus se manifesta para cumprir tudo que estava profetizado, tudo que estava registrado na lei. Então ele cumpre tudo. Então é a plenitude, é o completo. Jesus, irmãos, ele não quer só o primogênito, ele não quer só o primeiro filho, ele quer toda a vida. Ele quer como propriedade dele todo membro de uma família. Ele quer como propriedade dele todo ser humano vindo ao mundo. Todo ser humano que nasce, ele quer que seja carimbado como propriedade dele. E aqui nós estamos. Eu não sou o primogênito dos meus pais. Eu sou o penúltimo dos filhos. Mas não só o primogênito foi consagrado a Deus, como o último dos filhos de meu pai e minha mãe foi consagrado a Deus como propriedade exclusiva de Deus. Eu estou aqui nesse momento como propriedade exclusiva de Deus, como penúltimo, e o meu irmão mais novo está na congregação de Poço Escuro, talvez agora finalizando o culto, ou encerrando já o culto, ou já vindo de lá para cá, também consagrado como propriedade exclusiva de Deus. E se é propriedade exclusiva de Deus, precisa um cuidado especial com a sua vida. Nós ali temos que ter um cuidado com os nossos filhos, nós devemos ter um cuidado muito especial com a nossa vida. Precisamos procurar saber de Deus como devemos cuidar da nossa vida, visto que ela é dele, não é nossa. Então fica essa reflexão, a sua vida é propriedade exclusiva de Deus. Você está consagrado a Deus, você não é seu mais. Você, mulher, não é sua mais, você, homem, não é seu mais. Então os teus dias que lhe tocam para viver aqui na terra devem ser vividos com a maior preocupação,
com o maior zelo, com o maior cuidado, procurando saber diariamente do Senhor como que você deve viver os dias que te tocam. Ao amanhecer o dia, já deve procurar saber: Senhor, mais um dia tu me deste, ainda nessa terra, cheia de perturbação, de aflição, de conturbação, de pecado, de mazelas, cheias de tentação. Senhor, mas eu quero que tu me oriente como eu preciso viver esse dia a mais. Como, Senhor, eu preciso viver? Diz como eu devo viver. Diz o que eu devo fazer. Me toca, me direciona. Não deixa a minha mente natural simplesmente desejar. Não deixa os meus olhos naturais simplesmente ver e cobiçar. Não, Senhor, me diz. Me diz o que eu devo rejeitar, o que eu devo recusar. Me diz o que eu devo querer. Senhor, não aparta de mim a tua orientação. Igreja, se nós fizermos isso com mais intensidade, a nossa vida vai ser bem melhor. Vamos enfrentar as lutas deste mundo com mais segurança, com mais tranquilidade. Vamos ser instrumento de Deus com mais eficácia. Amém? Então, deixa eu ler com a igreja uma passagem bíblica. Eu quero ler com você em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Porque eu vou ler agora em nome de Jesus. Diz, tem alguém procurando, os irmãos vão querer acompanhar a leitura, então eu aguardo os irmãos. Glória a Jesus. Deixa eu ler a palavra. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não pelejarás, não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e o escolheu para si 5 seixos de pedras, e pô-los num alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi se chegando ao filisteu.
E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo e adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vens a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e feriste-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Podeis sentar, dando glória e dizendo, Senhor, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Igreja, nós precisamos fazer aqui uma recapitulação, para depois nós tocarmos um ponto da mensagem. Esse episódio aconteceu quando Saul era rei de Israel, e Saul, ele vinha desobedecendo a Deus. Saul não procurava saber como ele deveria andar, como ele deveria reinar, como ele deveria governar. Saul era aquele que se encantava pelo que os seus olhos viam. Saul era aquele que caía na cobiça. Saul era um homem que caiu no espírito da ganância, da vaidade, da exaltação, e foi perdendo a presença do Deus vivo que nele estava. Pois a Bíblia diz que quando ele foi consagrado, quando ele foi escolhido, e ele foi consagrado a rei, a Bíblia diz que antes mesmo de se tornar rei, o Senhor habitou nele por meio do seu Santo Espírito. Ele se tornou um templo onde o Espírito habitou. E deveria ser um templo de morada do Espírito Santo. Habitar não significa morada definitiva. Morada significa permanência definitiva. E ele era para ter se tornado uma morada permanente, porque o Espírito nele habitou. Mas devido à sua rebeldia, seu materialismo, suas vaidades, sua autoestima, ele foi negligenciando aquilo que eu e você não podemos negligenciar. Continuar cuidadoso em saber, Senhor, eu sou tua propriedade. Teu Espírito habita em mim. E se o Espírito de Deus habita em nós, é porque nós somos propriedade de Deus. E nós não podemos vacilar para que a propriedade não seja também lançada fora. E o descuido. Então Deus permite que uma nação vizinha, os filisteus, se levantassem contra Israel na época de Saul, e esse reino dos filisteus se levantou, intimidou, encurralou, acuou a nação de Israel, a ponto deles não terem saída. Mas um garoto, um rapaz, um jovem, que a sua habilidade era pastorar ovelhas, seu instrumento de batalha era uma funda, e seu instrumento de louvor era uma harpa. Seu instrumento da batalha espiritual era uma harpa.
Seu instrumento da batalha natural era uma funda, uma espécie de baladeira sem cabo. Enquanto ele usava na guerra espiritual a sua arma espiritual, que era uma harpa, os demônios não resistiam e eram expulsos do templo que era para ser de Deus, Saul, e que agora estava sendo um templo de habitação de demônios. Porque o Espírito de Deus já tinha sido retirado, e aonde há um templo de habitação, se for o Espírito de Deus que tiver, é apenas o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus for retirado, o espírito do diabo toma conta. Isso é automático. Se for retirado o Espírito de Deus, é porque foi entregue ao controle e ao domínio de Satanás. E era assim que estava com Saul. Mas quando Davi, com a autoridade e a unção que tinha, vinha e tocava o seu instrumento da guerra espiritual, os demônios batiam em retirada. Essa foi a primeira batalha que Davi enfrentou, foi a batalha contra demônios. Davi já começou enfrentando batalhas espirituais. Ele não entendia nada de guerra natural, mas já estava ganhando experiência com guerras espirituais. Igreja, quando Deus nos levanta, nós vamos nos preparar para as batalhas espirituais. Quando o Senhor toma conta de nós, nós vamos enfrentar batalhas espirituais. Porque quando o Senhor nos toma, Ele toma por sua propriedade, e agora somos de Deus. O inimigo é inimigo, o mundo é inimigo. Então vários inimigos se levantam, então vai ter batalha. Só que agora nesse texto é chegado o momento de Davi começar a enfrentar uma outra batalha que ele ainda não tinha enfrentado. E olha que no dia que foi para enfrentar a batalha espiritual, e quando ele começou a cantar e a tocar dentro do palácio onde Saul estava, e os demônios começaram a se manifestar, ele não temeu. Ele não se assombrou com os demônios que se manifestavam em Saul. Muito pelo contrário, ele intensificava a sua força naquela batalha espiritual, e os demônios batiam em retirada. Ainda bem novo, um rapaz novo, não era uma criança, mas era um rapaz novo. Poderia ter se assombrado em começar a ter experiência com demônios, mas ele não se assustou. Os demônios estavam debaixo do domínio daquela autoridade que Deus tinha dado a Davi, e os demônios iam embora. O garoto que não teve medo de urso, que não teve medo de leão, não teve medo de demônio, vai ter medo de um homem? Vai ter medo de um homem? Ah, pastor, mas aquilo era um homem diferente. Claro que era um homem que dava 3 metros de altura, por isso que é chamado gigante, mas era um homem. Gigante na visão das pessoas, mostrado pela televisão, é uma coisa deformada. Os filmes mostram o gigante como uma coisa deformada, mas aquele gigante não era deformado, ele era exagerado no tamanho, mas ele era um homem de um porte físico extraordinário, de uma força extraordinária, um homem com seus caracteres humanos normais, só que tamanho exagerado. E quando Davi, sem experiência também com essa batalha, sem experiência com guerra, sem experiência com armas, sem experiência com espada, sem experiência no campo de batalha, onde de um lado tem um grupo de soldados, de outro tem outro grupo. Ele não tinha essa experiência. Ele só ouvia comentário, talvez ele ouvia seus irmãos que eram mais velhos, que já eram do exército,
talvez comentando alguma coisa, ou até evitando comentar na frente dele, porque achava ele era só um garoto, não devia tomar esse conhecimento, mas ele deveria ouvir em algum momento. Talvez ele só tinha informação de ouvir. A batalha foi sangrenta. Nós perdemos tantos soldados, mas nós matamos, nós vencemos. Mas agora, irmão, ele chega no local aonde até o momento só tem um vencedor. Quem é? Golias. Até o momento só tem um vencedor. Quem é? Os filisteus. E Israel está derrotado, encurralado, está acuado, sem saída. E a cada desafio, a Bíblia deixa bem claro que a cada desafio, o gigante invadia mais a área da terra de Israel. Cada vez que ele manifestava, foi por 40 dias. A cada dia ele adentrava mais, porque ele desafiou aparecer um soldado de Israel para não ter muito estrago, para não ter muita morte, só 2. Um soldado do teu lado e um soldado do meu. Eu, como filisteu gigante, mando um soldado, pronto, só vai morrer um. E aquele soldado, daquele exército que vencer, que matar o outro, o exército, o soldado derrotado, morto, se rendia ao outro e pronto, resolvido. Não teria mais morte, ninguém mais ia morrer. Mas tinha um problema sério, irmão. Não ia mais morrer ninguém, não ia mais morrer ninguém. Mas a nação do Deus vivo, ela ia ficar escrava. Por quê? Porque não tinha um homem dentro daquele exército com condição de vencer o gigante. Mas até que vem quem vence leão, quem vence urso, quem vence demônio. A questão que ninguém tinha percebido, ninguém conseguia ver, que dentro da nação de Israel tinha alguém que, apesar de não ser do exército, que apesar de estar por trás das malhadas, que apesar de estar no anonimato, ele era vencedor. Alguém que sempre foi vencedor. Davi é um tipo de Jesus, não perde batalha. O garoto vencia batalhas onde ninguém estava vendo, só estava ele. Mas o Deus do céu estava vendo. Davi vencia a batalha porque já estava ungido. Porque Samuel muito cedo foi lá e ungiu. E desde que ungiu, a Bíblia diz que assim como no dia que Saul foi ungido, o Espírito Santo tomou conta dele. Também no dia que Davi foi ungido, o Espírito Santo tomou conta dele. E quando o Espírito toma conta, é propriedade de Deus. E quem é propriedade de Deus se mantém como propriedade de Deus e decide andar na direção de Deus, e decide ter o cuidado com aquela propriedade de Deus, procurar saber de Deus como andar, como viver, como agir, vai sempre ser vitorioso. E sempre o Espírito Santo vai continuar habitando, porque ele passa a ser morador. E vários anos antes, até a chegada desse dia, o Espírito de Deus ainda estava morando em Davi. Aquele Espírito que habitou no dia que Samuel ungiu lá na casa de Jessé, seu pai. Por isso é que Davi venceu o leão, venceu o urso. Por isso que Davi era vencedor. Por isso que Davi, quando veio para o palácio, nos tormentos de Saul, ele derrotava os demônios. É porque habitava nele o Espírito Santo, irmãos. Sem Espírito Santo não tem vitória. Sem Espírito Santo ninguém é propriedade de Deus. Porque nós estamos carimbados com propriedade de Deus. O selo da promessa, igreja, não é o batismo com o Espírito Santo. O selo da promessa é a habitação do Espírito. Tem pessoas que se confundem. Acho que alguém só está selado por Deus no dia que fala línguas estranhas. Fala línguas estranhas depois de estar selado. Profetiza depois de estar selado. Expulsa demônio depois de estar selado. O que é selado? É um carimbo de uma autoridade máxima, de um rei, de um soberano, que ele bota ali a marca do seu carimbo, do anel do seu braço direito,
do anel que indica que ele é rei, que é soberano, e ele carimba, e aquilo que ele colocar, a marca do seu anel, é propriedade dele. E a marca de Deus em nós é o Espírito Santo, igreja. Se você está habitado pelo Espírito Santo, você é propriedade de Deus. Agora, irmão, se tem o Espírito Santo, é para ter vitória. Se tem o Espírito Santo, não é para ter derrota. Se tem o Espírito Santo, não é para ter medo. Se tem o Espírito Santo, é para ter as virtudes. Não é para se acovardar com nada. O leão pegou a ovelha, Davi viu, e se ele viu, é porque ele estava vigiando. Saul perdeu até a jumenta do pai dele, porque não estava vigiando. Davi, ele via animal por animal. No dia que o leão pegou um, ele viu. Na hora que pegou, ele viu, porque se ele não tivesse visto, já era. No dia que o urso pegou um, ele viu, porque ele estava vigiando. Então ele estava cuidadosamente, irmãos, cuidadosamente naquilo que ele estava incumbido, responsável, zeloso. Quando o demônio se manifestou, ele expulsou. No dia que o demônio vinha e se apossava de novo, Davi chegava, expulsava de novo. O demônio não resistia, irmãos. E quando ele viu a quem todo aquele exército estava vendo há 40 dias, e que a cada dia se acovardava muito mais, e que a cada dia o medo e o pânico era maior, Saul já estava escondido, borrando de medo. Quando Davi vê a primeira vez e escuta a voz, e ele direciona a sua visão para onde ele ouviu a voz do desafiador, e que ele olha, ele vê o tamanho do homem, ele vê o gigante que é o homem. Mas sabe o que é que ele diz? Porque tem o Espírito Santo de Deus, não tem medo. Ele diz: quem é este circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ele não era parte do exército de Israel. Davi ainda não era parte do exército de Israel, mas ele tomou as dores pelo exército. Quando ninguém ali ousou a se manifestar durante 40 dias, no dia que ele vê ali uma ameaça, ele vê um perigo iminente, ele vê a derrota da sua nação, ele vê o fracasso da sua nação, ele vê a força brutal do inimigo, ele vê a sua nação acovardada, ele vê a sua nação humilhada, ele vê o povo do qual ele faz parte humilhado, mas ele não se humilhou. Aonde todo mundo via derrota, ele via vitória. Aonde todo mundo via a falta do escape, ele tinha a direção certa para o escape. Aonde ninguém via livramento, ele sabia de onde vinha o livramento. E quando ele se prontificou, presta atenção, me leva ao rei Saul, que eu vou enfrentar. Ele não enfrentou de si próprio na hora certa, porque ele estava com a forgezinha dele ali, ele estava com um bornalzinho, ele estava com a fundazinha ali. Ele poderia dali ter ido direto, mas ele não foi, porque Israel tinha um rei, e ele ainda não era o rei. Ele estava ungido para ser rei, mas o rei ainda era Saul, então ele obedece todos os trâmites. Ele não pula fases, ele não quebra protocolos. Ele diz: me leva ao rei, eu vou enfrentar esse gigante. Agora eu quero a autorização do rei para isso. E levaram. O rei disse: não, você não vai, eu vou, rei. Só quero a tua autorização. Eu vou, mas eu preciso da tua autorização. Então vá. Entregou a veste. Alguém, irmãos, para enfeitar uma pregação, diz que aquela roupa de Saul não deu em Davi porque Davi era uma criança. Não, irmãos, ele tinha o mesmo porte físico de Saul. O problema não era que a roupa era grande para ele, como muitos pensam. Davi era um homem grande já, ele já era adulto ali, ele só não era ainda do exército, porque ele estava num serviço diferente.
Ele estava no serviço de guerra espiritual. Então, Saul queria ele no palácio para estar expulsando os demônios que se apoderavam dele, Saul. O serviço de Davi era expulsar demônios. E voltar e pastorar as ovelhas do seu pai. Não era o exército. E ele não estava ali como soldado do exército. Mas ele tomou as dores e ele disse: eu vou, toma a minha veste. Ele vestiu, come direitinho. O problema, irmão, é que ele nunca tinha usado. Ele não tinha habilidade com aquilo. Não, isso aqui me atrapalha. Eu perco a minha agilidade. Não, eu não quero isso aqui. Eu vou com o que eu tenho. Eu vou com o que eu sei trabalhar. Eu vou com o que eu sei lutar. Eu sei lutar, com isso. Aqui é a minha arma de guerra. Aqui é a minha arma de guerra. E ainda tem mais, eu vou no braço. Se essa arma falhar, eu vou no braço. Se a funda falhou com o leão, ele foi no braço. Se a funda falhou com o urso, ele foi no braço. Se a funda falhar, eu vou no braço. Mas eu vou. E eu vou derrotar esse circunciso. E ele foi. Irmãos, você quer ver alguém perder o equilíbrio? Você quer alguém que está até equilibrado e é um adversário, e ele está lúcido, ele está sob equilíbrio psicológico e emocional, e com isso ele tem toda a habilidade de organizar, de programar as suas ações, porque ele está equilibrado, ele tem eficiência. Mas quer ver alguém perder a eficiência na capacidade de raciocinar? Provoque a revolta dele, provoque a ira nele, mexa com as emoções dele, irrite a ele, que ele irritado, ele perde a capacidade de raciocínio. Ele só tem uma atitude, loucura. Ele só tem uma forma de agir, no impulso da raiva. Davi, irmão, a primeira coisa que foi provocar. Provocou, tirou o equilíbrio daquele homem que estava equilibrado. Altamente equilibrado era o gigante. O gigante era tão equilibrado que desequilibrava os outros. O gigante, com a sua astúcia, com a sua psicologia, com a sua habilidade, tirou do equilíbrio toda a nação de Israel e fez com que a nação de Israel ficasse desequilibrada e assombrada e amedrontada. Davi fez diferente, irritou o gigante, provocou o gigante, afrontou o gigante, irritou o gigante, irou o gigante, e o gigante perdeu a capacidade de raciocinar. Aí o gigante ficou cego de raiva, e a Bíblia diz que o gigante partiu para Davi com aquela vontade de esmagar aquele homem, de esmagar, porque agora achou um que lhe desafiasse, que aceitasse o desafio. Então ele foi com fúria. Agora sim, o exército de Israel vai ser nosso escravo. Botaram um homem, veio um, então eu vou acabar com ele. E está virado, e Davi na tranquilidade, porque Davi estava no equilíbrio. Enquanto o gigante vem revoltado, cego de ira, Davi vai com ele equilíbrio. E com equilíbrio, irmão, você tem capacidade de raciocinar, de agir, e tem capacidade de ter eficiência. Então nós vemos de um lado alguém que até então era equilibrado e que desequilibrou o outro lado. Agora nós vemos do outro lado que estava desequilibrado, um equilibrado desequilibrando o equilibrado que estava do outro lado. E quando o gigante vem, irmão, eu sei que todos os irmãos aqui já enfrentaram ira na vida. Eu já assisti muita gente irado, que começa uma discussão, e quando de repente parte um para cima do outro, e o que está irado, irmão, vai do jeito que dá certo. Aí o que não está irado, irmão, ganha, tira vantagem, porque o outro vai cego, desesperado, sem noção, sem plano, só naquela vontade de esmagar. Aí quem está equilibrado, irmão, tira vantagem e domina o miserável irritado. Foi assim que Davi fez, irmão. Equilibrado por quê? Porque nele habitava o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá frutos, e entre os frutos é o fruto, irmãos, do autodomínio, o fruto do autocontrole, o fruto da paciência. E lá vem um gigante, ele desembestou, feito um jumento na loucura, e Davi equilibrado, e só na fundazinha,
andando, e o gigante correndo em busca dele, com aquela lançazona apontada, dizendo: eu vou espetar ele aqui e vou estraçalhar. Davi teve a capacidade, pelo equilíbrio psicológico e emocional, teve a capacidade de calcular a distância que o gigante poderia chegar dele e a distância que ele poderia atingir com a pedra da funda. Ele esperou o gigante se aproximar o suficiente, somente o suficiente. Quando o gigante aproximou, irmão, ele já está aqui, ó. Quando o gigante se aproximou, ele lança e acerta justamente no canto onde passa a pedra, no meio da testa. O gigante cai. O gigante não morre com a pedrada, mas ele fica desnorteado e fica, ele leva uma pancada na cabeça, irmão, escurece a vista por um instante, cai e fica ali escurecendo, a vista escura, e quando você quer retornar é cambaleando. Foi tempo suficiente para Davi se aproximar, tirar a espada e rolar a cabeça dele fora. Então, irmãos, olha, não use na guerra espiritual uma arma natural. Não use numa guerra natural uma arma espiritual. Para cada guerra, as armas apropriadas. Porém, a arma espiritual só tem um que dá, e você só pode encontrar em uma fonte, no Senhor. Você não vai encontrar em outro canto. Arma espiritual, só o Senhor te dá. Arma natural você pode adquirir em alguns lugares. Agora, quando for na guerra natural, não guerreie com armas que você não tem habilidade. Não guerreie, não use aquilo que você não tem habilidade. É como na guerra espiritual. Não tente usar na guerra espiritual uma arma que Deus não te deu. Não tente expulsar demônios se Deus não te deu autoridade de expulsar demônios. Não tente instruir alguém se Deus não te deu a capacidade de dar instrução a alguém. Não passe conselho para ninguém se Deus não te deu a capacidade de aconselhar alguém. Não use o que você não tem. Porque se você tentar se vestir com o que não é seu, com o que Deus não lhe deu, com o que não é capacidade de você dominar, você não tem jeito. Você não tem jeito de agir. Você não tem jeito de fazer. Você não vai ter eficiência no fazer. Você não vai ter resultado. Então, cada crente, irmãos, identifique uma arma que Jesus te deu e use somente ela. Cada ser humano aqui, irmão, nas suas pelejas naturais da vida humana, você deve adquirir uma habilidade, pedindo graça a Deus para te orientar, e use essa habilidade naquelas batalhas, naquelas dificuldades, naquelas lutas, naquelas pelejas. Não vá na conversa de alguém que não tem capacidade de te dar conselho, e você siga o conselho de alguém que não tem capacidade para te dar conselho. Não siga a orientação de quem não tem capacidade de te dar orientação. Não fuja da guerra, mesmo que alguém que diga que a guerra não é para você. A guerra é sua. Todos nós temos uma guerra e a guerra é nossa. Não fuja da guerra que é sua. Mesmo que alguém chegue e diga, isso não é para você, mas se você sente da parte de Deus que é para você, fique firme em frente à peleja. Porque tem muita gente, irmão, que faz outros perderem a batalha, porque fica dizendo, olha, não é para você, saia desse negócio, fuja desse negócio. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você, é com você esse negócio, é para você esse negócio, fica firme. Irmão, nosso Deus é tremendo, Ele não carrega ninguém em dúvida. Ele não faz confusão. Ele não perturba. E Ele não nos compromete a algo que Ele não nos capacite. E Ele não permite um adversário se levantar sem ter a capacidade daquele adversário ser derrotado.
Ele não permite que uma batalha se levante sem que nós não tenhamos as armas da vitória sobre aquela batalha. Então, crente, bota na tua consciência que dentro de você tem o Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus nos leva também à pureza, à santidade, a manter uma vida de devoção e consagração com o Senhor. Aí, irmãos, aí nós vamos entender a voz de Deus. Nós não vamos ter dúvida na hora das decisões a ser tomadas. Nós não teremos medo na hora das batalhas iniciadas. Nós não nos assombraremos quando os demônios se manifestarem. Quando eles se manifestarem, aí você vai dizer: Senhor, muito obrigado. É a oportunidade que eu tenho de autorizar, de derrotar um demônio, de autorizar a batida da retirada dele agora. É a oportunidade que está me dando, Senhor, de um demônio ser derrotado por uma ordem que vai sair da minha boca. Está entendendo, irmão? Então, não use a arma que Deus não te deu, por mais que outro alguém queira te dar. Tem alguém que chega e fica dizendo: recebe, irmão, recebe, esse dom é teu. Ah, é dele. Eu já vi irmão pregador passar dom para outros. Recebe o dom de língua estranha, recebe o dom de revelação, recebe o dom de visão. Não receba não, porque isso é roupa de Saul, irmão. Isso é roupa de Saul. Porque quando você recebe verdadeiramente algo dessa natureza, é de Deus, porque só Ele pode dar. E Ele não fica, irmãos, Ele não fica dizendo para as pessoas ouvirem: recebe, recebe. Não, simplesmente você recebe e se manifesta. Simplesmente Ele entrega e se manifesta quando Ele entrega. São os homens que são vaidosos e ficam querendo exibir alguma coisa que não tem, e para parecer que tem alguma coisa que vai passar para você. Não, dons espirituais, homem não passa para homem. Dons espirituais é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo, Ele que entrega. Agora, dons naturais os homens podem entregar, ferramenta para trabalho. Alguém pode chegar para você e te dar uma enxada, pronto, vai capinar aí o terreno da tua casa. Você não sabe usar a enxada, mas pode aprender, não pode? Pronto, toma aqui uma foice, vai cortar a cana. Não, toma aqui um machado, vai matar ali um porco. Ferramenta que o Senhor pode dar, irmão. Mas dons do Espírito Santo vêm do alto dos céus. O Espírito entrega e não faz ninguém ouvir uma voz dizendo: recebe. Simplesmente faz os olhos verem ou ouvirem aquele que recebeu manifestando o que Deus entregou. Que Deus em Cristo os abençoe. Vai para casa com essa palavra, com toda a alegria no seu coração, e a sua vida, eu não vou dizer que ela vai ser outra, ela vai ser a mesma e melhorada. Vai ser a mesma e melhorada, porque se for outra, irmãos, então você não será mais você. Volte para casa com a sua vida melhorada, com a sua confiança melhorada, com o seu ânimo melhorado, com a sua alegria aumentada, com a sua esperança fortalecida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.